A gente tem vivido uma época muito esquisita ultimamente. As pessoas elas estão trocando de igreja como se troca de roupa. E isso tem ficado preocupante porque ao mesmo tempo que a gente vê que as pessoas estão trocando de igreja igual se troca de roupa, também a gente vê uma leva de líderes e mestres que dizem que se o seu coração já não está mais nessa igreja, o seu corpo também deve sair. Isso é completamente baseado na frustração, baseado em conceitos comuns. Mas afinal, a gente pode ou não pode sair da igreja que a gente está? Ou será que a gente é obrigado a ficar mesmo estando insatisfeito? Essa é uma pergunta que eu quero refletir com você e trazer alguma resposta que possa ajudar a sua mente, o seu coração. Graça e paz, eu sou o pastor Miqueias Thiago, muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações. Sua participação faz toda a diferença, torne-se membro do canal. Se você quer nos ajudar, visita o nosso blog, miqueiastiago.com.br. E eu estou deixando sempre aqui um QR Code o tempo todo quase, com nossa livraria, nossa caravana para Israel, nossa loja de camisetas, cartão Biocentro, que é o nosso patrocinador aqui, que tem também agora, além de descontos e exames laboratoriais e consultas, também está com plano funerário, um preço acessível, excelente. Ok? Então você pode visitar nossos patrocinadores e nos ajudar a continuar esse trabalho, fazendo ali, adquirindo os nossos produtos, tá bom? E tem uma coisa também que eu quero te falar. Prepare-se, porque em breve nós vamos ter uma conferência de batalha espiritual ali na nossa igreja, completamente gratuito. Então fica atento e nós vamos nos próximos dias dar mais informações sobre essa nossa conferência. Ok? Agora vamos lá. Pode ou não pode ficar trocando de igreja igual se troca de roupa? Bom, quando a gente olha para o que está acontecendo nos dias de hoje, eu vou te dizer, não é algo novo. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, deixa eu pegar minha cola aqui. Olha só, a Bíblia Sagrada diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 13, assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que um ponto importante que o apóstolo Paulo nos diz é que a igreja é um corpo. E como é essa questão do corpo que o apóstolo Paulo fala? Corpo tem braço, tem mão, tem perna. Então, quando você faz parte da igreja, você é igreja, você ali também se torna parte do corpo de Cristo. E é interessante que quando a gente olha para essa questão do corpo de Cristo, nós vamos entender que o corpo ele tem funções. A mão serve para pegar, os olhos para enxergar, a boca para falar, os ouvidos para ouvir, as pernas para andar. Cada parte do nosso corpo tem ali o seu motivo de existir, o seu motivo de ser. E quando a gente olha para o corpo, a gente tem que entender que ele foi planejado. Eu vejo muitas pessoas falando da igreja e quando nós vemos que elas vão e olham para a igreja e ficam pensativas assim, mas eu não estou satisfeito, eu não quero ficar mais aqui, eu não concordo com a liderança, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu vejo que essas pessoas elas estão ali renegando a parte que pertencem do corpo de Cristo. Quando eu digo renegando, eu estou dizendo categoricamente que essas pessoas elas muitas vezes estão insatisfeitas com aquilo que Deus tem feito na vida delas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo de forma bem direta: você faz parte do corpo, você não é todo o corpo. É igual o pessoal fala assim, eu sou a igreja. Nós somos parte da igreja. A igreja ela é invisível, ela é formada por todos aqueles que creem em Cristo. A noiva de Cristo é formada por todos aqueles que fazem parte da igreja. Então, quando a gente olha para as pessoas
ali degladiando com seus líderes, lutando com a direção da igreja, querendo alcançar posições, porque o que mais acontece, entende bem, a pessoa troca de igreja é por insatisfação com algo que está acontecendo ali. Sabe uma coisa muito certa que eu vou te dizer? Quando nós estamos insatisfeitos com a igreja, nós estamos sendo guiados pelo nosso próprio pensamento, pelos nossos próprios conceitos, preceitos, valores e enganos. Porque às vezes quando a gente está chateado, a gente olha distorcido para a realidade. A gente não consegue enxergar direito como as coisas são quando nós estamos chateados, quando nós estamos perturbados, quando nós não nos sentimos bem. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedeçam os seus líderes e submetam-se a eles, pois velam por suas almas como em quem deve prestar contas. Que façam isso com alegria e não gemendo por isso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A igreja pertence a Deus. Quando você começa a entender que a igreja não é sua, mas ela é de Deus, que aquele povo não é seu, mas ele é de Deus, e quem ele coloca na frente é alguém que vai prestar contas a ele. Então você tem que entender que Deus também faz um aviso para nós, que estamos ali servindo a Deus junto com o corpo de Cristo. Sabe o que acontece? As pessoas confundiram igreja com instituição. A instituição, que é chamado de igreja, ela se torna necessária para que nós tenhamos lugares fixos onde nós possamos ali fazer nossos cultos, nossas adorações, nós possamos ali ter num lugar fixo a comunhão com os outros cristãos, com os outros irmãos. Eu não estou usando mais esse termo cristão, acho que você deve olhar no outro vídeo que eu falei sobre isso. Mas você pode olhar ali com os outros crentes em Jesus Cristo, a comunhão, a unidade, entre outras coisas. Quando você tem essa instituição, faz parte da instituição, igreja, templo, edifício, beleza, você vai entender um outro ponto também. Até mesmo aquela instituição pertence a Deus. E quem está ali na frente, na direção, vai prestar contas a Deus pelo trabalho desenvolvido. Não se iluda. De Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. A gente tem que ter na nossa mente que o seu pastor, aquele pastor que muitas vezes é tirano, que é maléfico, aquele pastor que fica te cobrando o que não deve, aquele pastor que está agindo de forma errada, ele vai prestar contas pelo que está fazendo na casa de Deus, com o povo de Deus, com aqueles a quem Deus colocou para que ele os liderasse. Você precisa acordar para isso. Não é pensar assim, não vai dar nada. Vai sim. Para de pensar esse pensamento que diz aí, não vai dar nada para mim, por isso que eu prossigo assim. Não se ilude. A direção da igreja está nas mãos de Deus. Olha só Apocalipse 2:9, o que diz? Conheço as suas obras. Conheço as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Deus, ele sabe o que cada um está passando. Deus, ele sabe muito bem o que você está sofrendo. Deus sabe muito bem todas as suas angústias, dores, sofrimentos, sentimentos. Deus, ele sabe muito bem o que está acontecendo com você. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que sair porque eu estou me sentindo mal. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas eu vou ficar num lugar onde eu não me sinto bem? Meu irmão, você não vai na igreja, não é para se sentir bem, não. Se você vai a um culto, não é para você ali, a importância não é você prestar o seu culto, a importância é Deus receber o culto que você está ali ofertando a Ele. É bem diferente quando você olha para esse ponto, em vez de você olhar, será que o meu culto está bom? Você entender que Deus está recebendo aquilo que eu estou entregando? Vamos lembrar da oferta da viúva pobre. Muita gente fala assim, porque a oferta da viúva pobre era a menorzinha de todos. O problema não era ela ser a menorzinha, aquela mulher era o que ela tinha, era tudo o que ela tinha. Jesus fala assim, ela deu tudo o que tinha, ia fazer falta. Se você prestar bem atenção, quando nós prestamos culto a Deus, é algo que seja ali para nós sacrifício, algo que exija de nós força. Não é que nós vamos fazer com tristeza, mas é que é algo que vai ser para nós, muitas vezes
pesado, complicado, difícil, mas que vai agradar a Deus, porque nós demos tudo o que demos. Tudo o que temos, entregamos a Deus. Muita gente só traduz isso por dinheiro, mas eu vou te dizer, o seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Às vezes a sua voz, às vezes o seu relacionamento com as pessoas, tantas coisas valiosas você tem e você fica negando para o Senhor. Às vezes pensando que é só dinheiro que Deus quer. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer tudo. Ele não quer uma parte, ele quer tudo. Ele quer você por completo. É isso que a oferta da viúva significa para nós. E muita gente tem se frustrado porque tem dado para Deus mixaria. E quando eu digo mixaria, pode ser até quantidade de oferta. Mas o povo tem dado mixaria para Deus e tem exigido de Deus até o que ele não prometeu. E daí que nós vemos várias frustrações sendo ali passadas de geração em geração e muita gente falando, eu não vou ficar ali, porque ali Deus não está. Na verdade, é Deus que não tem aceitado a sua oferta, o seu louvor, sua adoração, seu pensamento, não tem aceitado nada seu. Por quê? Porque Ele conhece você. É isso que você tem que ter na sua mente. Ninguém faz hora com a cara de Deus. Deus te conhece. Agora, eu estou insatisfeito. Vai conversar com Deus e para Deus tirar essa insatisfação do seu coração. Vai pedir para Deus para tirar esse pensamento ruim que tomou conta da sua mente. Porque existem motivos para a gente sair de uma igreja? Sim, existe. Às vezes você está num lugar que prega heresia, um lugar que não ensina a palavra. A Bíblia nos adverte, Gálatas 1, versículo 8, que se chegasse e pregasse um outro evangelho, viesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho, era para poder a gente sair dali, porque ali não estava complicado, ali estava complicado, não estava sendo a palavra, não era o evangelho sendo pregado. Um lugar que não se prega o evangelho de Jesus Cristo, que não é a Bíblia sagrada, a Bíblia que é a palavra de Deus, então você tem que sair desse lugar, não é a igreja do Senhor Jesus. Outro lugar também que você pode pensar, integridade, falta integridade. Falta muita coisa. Olha, que coisa forte. Às vezes as pessoas têm abusado dali na liderança e têm sido pessoas ruins. Aí você fala assim, poxa, eu sou obrigado a ficar nesse lugar? Bom, aqui já entra junto com outro detalhe. Se você está num lugar onde as pessoas têm abuso de poder, onde as pessoas elas te impossibilitam de ter crescimento espiritual, onde eles têm ali muita falta de ética, eu vou te falar uma coisa, se a obra é de Deus, Deus ele limpa a casa. Samuel, ele não deixou de servir a Deus, não deixou de ser ali sacerdote na casa do Senhor, vendo os filhos de Eli sendo promíscuos, profanos, rebeldes. O Eli era um sacerdote que Deus nem... Se você não vê Deus falando com ele hora nenhuma. Deus fala com Ana, Deus fala com Samuel, Deus fala com o profeta para falar com Eli, mas diretamente com Eli ele não fala. Por quê? Porque ele perdeu aquela conexão. E o que Deus fez? Limpou e deixou Samuel. Se a obra é de Deus, você permanece firme. Mas se ali não é casa do Senhor, você sai, com certeza. Com certeza, mas não é pela sua insatisfação. Porque a Bíblia nos adverte, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muita gente tem se perdido aí na fé. Por quê? Porque tem seguido o próprio coração, seguido o próprio pensamento, agido de forma precipitada e muitas vezes fala assim, eu gostaria muito, mas eu não consigo. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que sai da primeira igreja e nunca mais se firma em lugar nenhum. É uma armadilha de Satanás, porque se você sai de um lugar, de uma igreja, porque está frustrado com ela, nunca mais você se firmará em outro lugar, mesmo que lá seja a casa do Senhor, que tenha a palavra pregada, que tenha toda a estrutura que você deseja, que tenha todas as coisas que você almeja, lá não vai ser o lugar que você vai ficar, porque o seu coração já está corrompido. A gente precisa entender, não podemos seguir o nosso coração, nós temos que seguir a palavra, nós temos que seguir a vontade de Deus, nós temos que seguir o que o Espírito Santo nos conduz. Então, entende? Você precisa de ser plantado na casa do Senhor.
Olha, eu estou há 46 anos na mesma igreja. Já tive frustração, já fui problema, já tive problema, já aconteceu de um tudo. E por que eu não troco de igreja? Porque o problema, meu irmão, entende isso aqui? O problema nunca vai ser a igreja. O problema vai ser o pecado. Em se tratando de coisas espirituais, o problema sempre vai ser o pecado. E na sua vida vai ser o tanto de espaço que você dá para o pecado agir na sua vida. Trocar de igreja não é solução. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Entende? Tem gente que fala assim, não, mas a gente tem que sair porque Abraão saiu do meio da parentela. Exato, Abraão saiu do meio da parentela porque ali o povo estava corrompido. Deus teve que tirar ele do meio da corrupção para poder se revelar. Aqui, Abraão, agora que é nós dois, não está ninguém aqui? Então deixa eu fazer um negócio aqui, vamos lá. Até de Ló, que Abraão levou junto, quando Ló separou de Abraão, Deus volta a falar com Abraão. Agora pode falar, porque tem liberdade. Mas enquanto estava ali junto daqueles que estavam corrompidos pela idolatria, pelo pecado, pelo que desagradava a Deus, você vê que Deus não fala com Abraão, mesmo sendo amigos. Então não adianta pegar a história de Abraão e falar, porque a gente tem que sair, porque tem que isso, porque tem aquilo, aquilo, outro. Não, se Deus não te mandar sair, não saia. Se Deus não te mandar fazer, não faça. Se Deus não te der ali um direcionamento, não prossiga. Não siga o seu coração, porque a palavra de Deus nos diz assim, Salmo 92:13, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Sabe o que é isso? Está plantado na casa do Senhor. Sabe o que é? Não é ficar paradinho, não. É estar produzindo. É estar frutificando. É estar ali, trabalhando. É estar ali, embelezando. É estar ali, fazendo algo que você foi chamado para fazer. Quando vier um sentimento na sua mente, assim, no seu coração, eu vou sair da minha igreja porque eu estou insatisfeito. Ora, pede Deus direcionamento. É espírito de engano tentando tomar sua vida. É pensamento terrível tentando tirar você da presença de Deus. É coisa do inferno querendo tirar da graça do Senhor. Não troca de igreja igual troca de roupa. Irmão, isso é pecado. Isso é errado. Mas se o meu coração já saiu, então o meu corpo tem que sair. Não, não tem não. Se o seu coração já saiu da igreja, ora, pede perdão a Deus, pede misericórdia a Deus, para que este sentimento seja retirado da sua vida e que você se arrependa e volte para a presença do Senhor, para que Ele te transforme e mude a sua história. Não é trocar de igreja que vai ser a solução, é você tirar do seu coração toda a maldade e deixar o Senhor Deus agir e operar. Sabe por que tem tanta igreja hoje? Porque um monte de gente seguiu esse conselho de, se o seu coração não está naquele lugar, vai para outro, vai para onde te agrada. Você não foi chamado para ser agradado. Você foi chamado para agradar a Deus. Você foi chamado para servir a Deus. Foi chamado para fazer a vontade de Deus. Você foi chamado para viver a verdade de Deus e não viver a mentira do coração machucado e magoado. Ok? Vamos falar com Deus, vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus misericórdia. Se você está pensando em sair da sua igreja por motivo bobo, esdrúxulo, que não seja ali por mudança de endereço, de cidade, dificuldade geográfica te obriga a mudar, né? Às vezes você muda para outra cidade, não dá para você ir na igreja que você já é membro hoje, ou então no lugar que você está, você descobre ali que é uma seita herege. Então, se não for esses motivos, então nós vamos orar e Deus vai te dar ali a cura para o seu coração, direcionamento certo, porque eu acredito, nenhum motivo assim, você fala assim, mas tem esse motivo, aquilo. Não, nenhum deles supera o motivo de Jesus ter morrido na cruz na sua vida, por você. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou por sua causa. Então a gente precisa de sacrificar também. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu te peço, abençoa, Senhor, e liberta cada um, meu Deus, que assiste esse vídeo, que tem deixado, meu Senhor, estes pensamentos, Senhor, tomar a mente e o coração. Senhor Jesus, que todo mal seja arrancado. Também tira, Senhor, todo espírito de engano, toda confusão de mente. Meu Deus, toda mágoa de coração e tudo que não te louva. Eu te peço, meu Jesus, opera, age e transforma
com teu poder, graça e misericórdia, fazendo, meu Deus, com que o teu nome seja glorificado e que tua graça se manifeste poderosamente. Em nome de Jesus, opera milagres e maravilhas, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Bom, gente, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que essa palavra, ela seja útil. Se você sentir que ela é útil para alguém, compartilha com as pessoas. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, né? É isso que a gente tem que falar. Também ativa as notificações, confere se está ativado aí. Dá uma olhada nesse QR Code que eu tenho colocado. Tem vários QR Codes do meu blog, da minha livraria, do cartão Biocentro, da minha loja de camisetas. Tem muita coisa boa que a gente está produzindo também. Fica atento, nós vamos ter a conferência de batalha espiritual nesse mês de novembro. Já estou soltando para você aqui. Novembro, totalmente gratuito, vai ser lá na minha igreja, na Rua Lídia 235, bairro Pirajá, Avivamento Pentecostal da Bíblia, e vai ser muito forte também, ok? No mais, a gente vai encerrar agora, mas eu te aguardo no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus, ok? Faz assim com sua mão para você receber essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E graças a Deus. No mais, muito obrigado pela sua participação. Um dia abençoado para você, graça e paz para você e para toda a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo.